Conheces isso? Tu ouves português, mas muito soa difícil, rápido ou aborrecido. Nesta aula, conto-te 6 pequenas histórias do meu dia a dia em Portugal. São histórias simples sobre situações que todos podem viver. Histórias no supermercado, no café, na rua, em casa ou a falar com outras pessoas. Nessas histórias, ouves muitos verbos importantes que precisas todos os dias. Talvez te revejas nelas. Talvez sintas o mesmo que eu nesses momentos. Tudo está escrito de forma simples para seguires bem. Liga as legendas se quiseres compreender ainda melhor. Ouve, aprende palavras novas e sente como o teu português melhora passo a passo. No fim, quero saber a tua opinião. Com que história te identificas mais? Que situação já viveste tu mesmo? Escreve a tua própria pequena história nos comentários. História 1. O primeiro pedido no café. Lembro-me bem da minha primeira visita a um pequeno café aqui em Portugal. Era uma manhã fria e eu queria apenas beber um café quente. Fiquei à porta e pensei durante algum tempo. Eu queria pedir em português, mas sentia-me nervosa. O meu coração batia rápido e as mãos estavam frias. Tinha medo de dizer algo errado, mas quis ser corajosa e entrei. O café era acolhedor. Pessoas estavam em pequenas mesas, falavam baixo e bebiam café. Coloquei-me ao balcão e esperei. Depois chegou a minha vez. O empregado sorriu e disse: "O que deseja?" Na minha cabeça procurei as palavras certas. Queria dizer: queria um café com leite. Mas acabei por dizer: eu gosto de café com leite. Ouvi logo o meu erro. Fiquei vermelha e queria desaparecer. Mas o empregado manteve-se simpático. Ele disse calmamente: "Um café com leite, com muito gosto. Deseja grande ou pequeno?" Respirei fundo e disse: "Pequeno, por favor." Aos poucos senti-me melhor. Paguei, peguei no meu café e sentei-me à janela. O café soube bem. Senti-me orgulhosa por ter falado. Cometi erros, mas mesmo assim fiz o pedido. Ninguém riu. Ninguém ficou impaciente. Percebi que podia mais do que pensava. Nesse momento entendi algo importante. Língua não se aprende só com livros. Aprende-se falando. Quando se é corajoso. Quando se experimenta coisas. Desde esse dia vou muitas vezes a cafés e peço em português. Hoje sinto-me muito mais segura. E sempre que peço um café, lembro-me de como tudo começou. História 2. A chamada surpresa. Eu estava em casa e tinha uma noite calma. Bebia chá e ouvia música. De repente o telefone tocou. Olhei para o ecrã e vi um número desconhecido. O meu coração acelerou logo. Não gosto de chamadas em português, porque muitas vezes não entendo tudo. Pensei um instante em não atender. Mas quis ser corajosa e atendi. Uma voz disse: "Boa noite. Falo com a senhora Silva?" Não percebi logo, mas ouvi com atenção. Disse devagar: "Não, eu não sou a senhora Silva." A pessoa pediu desculpa, mas continuou a falar. Entendi apenas palavras soltas. Entrega, encomenda, morada. Senti-me sobrecarregada e queria desligar. Mas respirei fundo e disse: "Desculpe, estou a aprender português. Pode falar devagar, por favor?" A voz ficou mais calma e falou mais devagar. Agora compreendia mais. Era uma chamada errada. A pessoa procurava alguém com o meu apelido, mas outra morada. Eu disse: "Não há problema. Este é o número errado." A pessoa agradeceu com gentileza e desejou-me uma boa noite. Sorri. Desliguei e senti-me de repente forte. Eu tinha telefonado. Eu tinha falado. Eu tinha conseguido a chamada, apesar de estar nervosa. Estava orgulhosa de mim. Percebi que entendo mais quando fico calma.
Percebi que posso perguntar. E percebi que uma chamada não precisa de ser perfeita. Desde esse dia, tenho menos medo de telefonemas. Às vezes entendo muito, às vezes pouco, mas fico calma, faço perguntas e continuo a falar. E cada vez sinto-me um pouco mais segura. História 3. No supermercado. Fui ao supermercado à tarde. Queria comprar só algumas coisas: pão, leite, fruta e algo para o jantar. Estava cheio, muitas pessoas na loja, e eu sentia-me um pouco estressada. Peguei num cesto e procurei primeiro por maçãs. Não as encontrei e perguntei a uma senhora: "Desculpe, onde estão os ovos?" A senhora olhou-me de forma estranha e disse: "Os ovos estão lá ao fundo." Agradeci, continuei e percebi de repente que usei a palavra errada. Queria dizer maçãs, não ovos. O meu rosto aqueceu e tive de rir de mim mesma. Depois fui ao balcão do queijo. Vi um queijo, mas não sabia o nome dele. Apontei para ele e disse à vendedora: "Quero este bolo." Ela sorriu e disse: "Isso é queijo, não bolo." Fiquei vermelha e disse: "Oh, desculpe, quero dizer queijo." Rimos as duas e ela deu-me um pequeno pedaço para provar. Isso soube bem. Na caixa ocorreu o próximo mal-entendido. Queria ser educada e dizer que a senhora antes de mim podia ter tempo. Mas eu disse: "Pode demorar, eu sou lenta." A senhora riu amigavelmente e disse: "O seu português está bom." Isso deixou-me orgulhosa. Quando saí do supermercado, pensei em tudo. Eu tinha trocado palavras. Eu tinha dito coisas embaraçosas. Eu tinha cometido erros. Mas ninguém foi antipático. As pessoas foram simpáticas, pacientes e até divertidas. Percebi que erros são normais. Percebi que se pode aprender mesmo rindo. Desde então tenho menos medo no supermercado. Se não sei uma palavra, pergunto. Se digo algo errado, rio. A cada visita sinto-me mais segura. Os erros mostram que estou a aprender. Os erros mostram que estou a crescer. E talvez tu também já viveste algo assim. História 4. Um novo amigo. Era um dia normal. Eu estava no parque porque queria ar fresco. O sol brilhava e sentei-me num banco. Ao meu lado estava um homem com um livro. Eu não queria falar, mas de repente o meu telemóvel caiu. Ele apanhou-o, deu-mo e disse em português: "Toma, faz favor." Sorri e disse obrigada. Depois perguntou-me se eu sou portuguesa. Eu disse que estou a aprender português. Ele sorriu e disse que o meu português soa bem. Isso surpreendeu-me. Começamos a falar. No início eu estava nervosa. Procurava palavras, fazia pausas, falava devagar. Mas ele esperou, ouviu e ajudou-me com palavras pequenas. Falamos sobre o tempo, o parque e passatempos. Eu disse que gosto de passear. Ele disse que gosta de andar de bicicleta. Eu disse que gosto de beber café. Ele disse que há um café perto. Percebi que a conversa ficou leve. A minha cabeça ficou mais calma. A minha voz ficou mais clara. Senti-me segura. Depois perguntou se eu queria beber algo outra vez com ele. Fiquei surpresa. Fiquei orgulhosa. Fiquei feliz. Eu disse sim. Trocamos números de telefone. Mal conseguia acreditar. Eu não só falei português, como conheci alguém. Quando fui para casa, pensei nisso. Uma pequena conversa mudou o meu dia. Tive medo no início, mas alegria no fim. Percebi. Conversa curta não é só língua. Conversa curta é ligação. E às vezes a amizade começa com uma palavra simples como olá. Aprendi que só preciso falar. E talvez tu também já tenhas vivido algo assim. Que momento te mostrou que o português te pode ligar a pessoas? História 5. O meu pequeno sucesso. Era um dia mesmo normal. Eu estava a andar e ouvi duas pessoas a falar.
De repente percebi que entendo o que dizem. Não precisei traduzir. As palavras chegaram simplesmente à minha cabeça. Isso pareceu estranho, mas também bonito. Fiquei surpreendida e parei. Depois alguém perguntou-me o caminho. Antes teria tido medo. Desta vez disse simplesmente o que sabia. A pessoa entendeu-me e disse obrigado. Nesse momento senti-me corajosa. Senti que estou mesmo a progredir. Mais tarde no autocarro ouvi um aviso. Antes era apenas ruído. Desta vez entendi cada palavra. Tive de sorrir. Pensei em como tudo era difícil no início. Como eu falava devagar. Quantas vezes hesitei. Agora noto que algo mudou. Não de repente, mas passo a passo. Eu não falei perfeito. Eu não conhecia todas as palavras, mas eu entendi e consegui responder. Esse foi o meu pequeno sucesso. Um momento que me mostrou que aprender resulta, que a prática conta, que posso continuar. Esse momento motivou-me a não parar, porque se um sucesso pequeno é possível, muitos maiores virão. História 6. A minha primeira piada. No intervalo, sento-me com os outros na sala de aula. Todos falam e riem, e eu ouço. Entendo algumas coisas, mas não tudo. Sinto-me um pouco insegura e quieta. Depois alguém conta uma pequena história. Os outros riem. Eu também quero dizer algo. Quero fazer parte. Eu tento simplesmente. Conto uma piada bem pequena. A minha frase é curta e simples. Falo devagar, mas claro. Por um momento fica silêncio e eu fico com medo. Depois os outros começam a rir. Não de mim, mas comigo. Sinto calor no corpo. Sinto-me de repente leve. Eu também rio. Desfruto o momento. Sabe bem porque sou compreendida. Percebo que língua não é só palavras e gramática. A língua une. O humor une. Vejo a reação dos outros e o meu coração acalma. Sinto-me parte do grupo. Conto mais uma frase pequena. Todos riem outra vez. Fico mais corajosa. Percebo que posso falar, mesmo sem tudo perfeito. No fim do intervalo, volto para a aula com boa sensação. Agora sei que uma piada pequena pode ser um grande passo. Sei que posso pertencer. Sei que quero continuar a aprender.